Olá, muito boa noite, Viviane Pereira, seja bem-vinda, Nandi. Alguns irmãos já começam a aparecer aqui. Adão, Graciano, seja bem-vindo, muito boa noite. Elma, que me respondeu na mensagem que eu mando para os trabalhadores da Casa de Francisco, via linha de transmissão, disse que ia estar aqui com a gente e aqui chegou. Boa noite, viu, Elma? Bernadette, Tarcísio, meu irmão querido, companheiro de estudos, Joelma Baroni, seja bem-vinda. Bom, meus irmãos, muito feliz, mais uma vez estamos aqui, através da Sociedade de Estudos Espíritas, Casa de Francisco. Me chamo Carlos Semião, sou trabalhador voluntário dessa casa espírita que fica lá. A gente se reúne lá em Parana, Caucaia, na Casa do Coração Azul, né? Lá de Clara. Vera Nascimento, minha irmã querida, muito boa noite. Meriane, sejam todos bem-vindos. Meus queridos, isso aqui é uma proposta da nossa casa, de levar o consolo, de levar a informação, de ajudar a gente a compreender o Evangelho do Cristo, a entender melhor as palavras do Cristo, segundo as informações que nos trazem os Espíritos, através dessa doutrina que é deles, né? A doutrina dos Espíritos, que a gente conhece aqui como a doutrina espírita, aqui no nosso mundo encarnado. Então, hoje, essa é uma proposta da nossa casa, nesses momentos que a gente ainda está passando de dificuldade, né, por conta da pandemia, mas já está passando, e a gente vai estar podendo estar abraçando juntos com todos vocês, né? Essa aqui é mais uma das propostas que nós temos. Nós temos também palestras, né, com lives sobre palestras. Hoje mesmo tivemos uma fantástica palestra coordenada pelo nosso amigo e irmão Newton Souza, que falou acerca do mundo invisível. E todo dia, às 20h30, a gente faz esse evangelho aqui, né? A não ser na sexta-feira, que a gente tem mudado o horário para 21 horas. Hoje, meus queridos, eu trouxe um tema que eu acho assim, muito importante, e nesses momentos, vamos assim, que nós vivemos assim, de certos debates, né? A indulgência, querido Nasionel, boa noite. A indulgência é um sentimento que a gente deve nutrir, né? Então, eu estou trazendo aqui para a gente debater um pouco, falar um pouco da importância da indulgência, né? A indulgência, que é um dos tripés da caridade, né? Por ela, né, que a gente tem a comprovação da plenitude, né, da infinita misericórdia de Deus, né? É através da indulgência, esse sentimento que é um dos tripés da caridade, né, juntamente com a benevolência e o perdão. A indulgência é um sentimento que nos leva ao perdão das ofensas. Mas, como dizem os Espíritos, é um sentimento que a gente tem muita dificuldade de aplicar, né? De construir, de trazer, né? Para o nosso espírito, né? Trazer e fazer, né, forte esse sentimento dentro dos nossos espíritos ainda imperfeitos. Eu destaquei dois itens, né? Dois textozinhos que estão nos itens 17 e 18, que lá no capítulo 10, que fala das bem-aventurados os que são misericordiosos, e trata do tema, né, lá do 16, eu acho que até o 18, trata do tema indulgência. O item 17 são duas perguntas que eu peguei no item 17, que diz assim: ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando abrireis os vossos olhos severos
apenas para vós mesmos? Essa é um questionamento que fez o João, o bispo que é lá de Bordeaux, e foi uma psicografia feita e que está lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, 1862. O outro questionamento, que está no item 18, diz o seguinte, muito parecido. Quando deixareis de perceber nos olhos dos vossos irmãos o cisco que os incomoda, sem perceber nos vossos a trave que vos cega e vos faz caminhar de queda em queda? Crede nos vossos irmãos, os espíritos. Foi Dufresne, que é também um bispo de Neve, e essa mensagem, esse questionamento veio lá em Bordeaux, né, na cidade de Bordeaux, nesse mesmo ano, em 1862, e está registrado lá no Livro dos Espíritos. Realmente, a gente tem muito de apontar. Essa daí é uma das imperfeições que nós temos ainda que vencer em nós, né? E o sentimento de indulgência tem muito dessa visão da situação em que nós nos encontramos. Somos espíritos imperfeitos, ainda no processo de evolução, de melhoria, de conquista de sentimentos que irão nos fazer elevar ao Cristo. E a indulgência é esse sentimento que nos faz nos colocar e ver que nós somos no lugar do outro e nós mesmos, né? Nós somos imperfeitos, estamos sujeitos a erros. Mas tem muitas situações realmente que a gente se dedica mais em olhar mais o erro do outro do que os que estão em nós mesmos, né? Tem uma passagem do irmão nosso que eu gosto muito de trazer, que é o André Luiz, que ele faz assim umas reflexões de algumas situações realmente que a gente ainda é levado a mais observar no outro, né? Tá lá no texto mais fácil, né? No livro Vivendo o Evangelho, e diz o seguinte: anote como você age em relação ao próximo e a si mesmo. A gente exige mais o cumprimento do horário, né? Mas não administra o nosso próprio tempo, critica a mesa alheia, mas não controla a própria dieta nossa, ironiza a escolha do amigo, mas não reconhece o próprio mau gosto, magoa-se, né? Quando nos dão uma resposta ruim a um questionamento nosso, a um pensamento, mas não vê a própria grosseria quando nós estamos no lado oposto. Nós impomos normas de disciplina, mas sequer seguimos as regras de boa conduta, né? Censura o desvio de alguém, nós censuramos, mas não percebemos que também temos falhas, notamos a desarmonia do vizinho, mas não garantimos a nossa própria paz, observamos a cólera do irmão, mas nós não conseguimos segurar nossas próprias raivas em algumas situações que nós nos encontramos, destacamos a negligência dos colegas, mas não nos afastamos do comodismo que nós temos, condenamos o comportamento do nosso companheiro, da nossa companheira, dos nossos companheiros, né, das pessoas que nós interagimos, mas não fazemos uma análise da nossa própria conduta. Ou seja, aquele alerta que Jesus fez há mais de 2000 anos e que está lá em Lucas 6:42, quando ele fala que deixemos de ser hipócritas, né? De querer tirar o cisco que está no olho do irmão, quando no nosso tem uma trave grande, né? Enorme. O que é que nos impede disso aí? O orgulho, que ainda é muito forte em nossas almas, em nosso ser, né? Que é espiritual, porque nós somos espíritos. E aí eu trago aqui uma frase que nos trouxe o nosso querido irmão Newton Souza, um brilhante trabalho que ele está fazendo aqui, trazendo para a gente, através do Evangelho na Atitude, uns áudios que resumem, trazem assim, né, para a prática as palavras de Jesus, né? E ele diz, até num dos áudios sobre esse tema, ele diz o seguinte:
que ver melhor exige humildade. Sem humildade não há capacidade de olhar primeiro onde está a falha, ou seja, em nós mesmos. Como fazer isso? Uma simples pergunta, gente. Eu estou dizendo, falando isso, mas eu não sou exemplo de indulgente. Eu faço esse exercício também, trago esse exercício diário para a minha vida, né? E uma simples pergunta que se nós fizéssemos, eu acho que ajudaria muito. Né? O Nasionel está dizendo aqui a prepotência e o orgulho que ainda está vivo nos nossos corações. Perfeito, Nasionel, concordo plenamente com você. E se a gente fizesse essa pergunta, que pensaria eu se fizesse a alguém, se visse alguém fazer o que eu faço? O que é que eu pensaria? Tá? Nessa pensar, claro, você na frente do espelho e fazer essa pergunta e depois tirar essa pessoa, colocar do seu lado e ver. O que é que você pensaria? E Jesus nos orientou nesse exercício que está lá naquela passagem da mulher adúltera, que está lá e que foi registrada em João 8, capítulo 8, versos 3 a 11, quando Jesus chegaram lá as pessoas com a adúltera, tá? E dizendo lá o que a lei de Moisés recomendava. Jesus simplesmente baixou, começou a escrever, a fazer um rabisco no chão, não sei se ele escrevia algo lá, rodando, girando, tal. E aí, como persistia a pergunta, ele se levantou e disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, Jesus disse: irmão, sai daí da tua posição orgulhosa, prepotente, se coloca no lugar dessa mulher e veja. Se você não tiver pecado, veja, se olhe. Se você não tiver pecado, pode atirar, porque você está puro. Mesmo assim, se você for... Não seria a atitude de um espírito puro, né? Então, Jesus, né, nessa passagem, ele nos traz a essa reflexão, nos leva a essa reflexão, de nós sairmos do nosso orgulho, da nossa prepotência, de acharmos que somos melhores, né, de o erro só está do outro lado, fazer essa reflexão. E, queridos, a questão de ser indulgente, né, também nesse texto, nesses itens que está lá no Evangelho, é o verdadeiro caráter da caridade. Não é à toa que a indulgência é um tripé, é um dos tripés da caridade. Né? A caridade o caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consiste em não ver, senão superficialmente, os defeitos alheios e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Por quê? Porque todos nós somos essências divinas, né? Trazemos o bom de dentro. Ainda está em estado de crisálida, latência, mas ainda precisamos nos esforçar. Mas está lá. Porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há em algumas de suas dobras mais oculta o germe dos bons sentimentos, centelha vida da essência espiritual. E no se colocar no lugar do irmão, nós não sabemos o que nós fizemos nas nossas vidas passadas. Pode até ser que aquele irmão que ali está tenha sofrido de nós, né, alguma coisa no passado, e também nós não somos bons nessa caminhada, né, junto com ele. Temos alguns equívocos. E para concluir, eu deixo aqui a conclusão que tem lá desse texto mais fácil, que André Luiz, que é essa interpretação desse item que eu trouxe, que ele diz o seguinte: a falta de indulgência com o próximo é um recurso que nós usamos para fugir à responsabilidade da transformação moral. Pois é mais fácil apontar os erros dos outros do que admitir os próprios defeitos. Queridos irmãos, deixo essas reflexões que servirão para mim também,
né, nessa caminhada nossa. E até um próximo momento, em que nós tivemos oportunidade de estarmos aqui refletindo acerca do Evangelho do Cristo. Muito boa noite, fiquem todos com Deus, tenham uma boa semana com Jesus. Paz e bem.